Olá, paz do Senhor a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as pessoas. Já me fizeram a pergunta aqui se é pecado cortar cabelo. Isso é meio polêmico, mas é uma coisa que já está até meio que ultrapassado. Mas eu vou dar a resposta para vocês. Mas antes, olha só, me segue no canal, indique para outras pessoas seguirem, envie aí o link para outras pessoas seguirem, aperta o sininho aí da notificação, curte esse vídeo, faça um comentário, faça uma pergunta que você gostaria de fazer também. Pode fazer polêmica, não tem problema não, tá? Eu não gosto muito de polêmica não, mas a gente vai respondendo aqui o que tiver para responder. Vamos lá, respeitando todos os nossos queridos irmãos e irmãs que por algum motivo não cortam os seus cabelos. Eu não sinto de cortar, eu não quero cortar. Amém, minha irmã? Você vai ser salva da mesma forma. Você não é obrigada a cortar. O problema é só se a Bíblia diz que é pecado ou não. De início eu vou dizendo que a Bíblia não diz nada que é pecado cortar cabelo. Em parte nenhuma está dizendo que é pecado a mulher cortar cabelo, tá? Vou ler um texto aqui que muita gente lê e diz que está dizendo que é para não cortar, que a mulher não pode cortar o cabelo. Em primeiro lugar, se fosse pecado cortar, Jesus já ia falar lá atrás. Jesus falou que não podia mentir, não podia matar, não podia roubar. Jesus falou um monte de coisa, deu um monte de ensinamentos para nós. E nunca falou nada que não poderia cortar cabelos. Quando Jesus falou sobre cabelo uma certa vez, ele falou que nós não temos o poder, a autoridade de fazer o cabelo ficar branco ou preto. Isso quer dizer o seguinte, nem você consegue ter autoridade sobre o teu próprio cabelo. Não fica branco agora não, só depois de 70. Tem gente que com 40 o cabelo está ficando branquinho já. Então ele quer dizer que nós não temos esse poder de modificar a cor do cabelo. Isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com ou pintar o cabelo ou cortar, tá? Tem nada a ver. É bom entender bem direitinho o que está escrito na Bíblia. Nada contra quem não corta por algum motivo, ou pela sua religião, pela sua igreja que proíbe e tal. Mas se você está me perguntando se é pecado, não é, porque não está escrito na Bíblia que é pecado. Como assim? Vamos lá. O texto aqui de 1 Coríntios está dizendo, 1 Coríntios 11, nós vamos ler aqui um texto, eu vou ter que ler para mostrar para vocês que se fosse ler exatamente o que está escrito aqui, o apóstolo Paulo, na verdade, está até mandando as mulheres a cortar, tá bom? É o contrário, está mandando cortar. Vamos lá. Está dizendo aqui assim, todo homem que ora e profetiza, capítulo 11, versículo 4. Todo homem que ora que profetiza com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Tá, até aí tudo bem. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. O véu, que era aquele pano que as mulheres usavam na cabeça antigamente. Hoje ninguém usa mais esses panos. Algumas eu uso ainda, o lenço. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Era o costume lá daquele povo de Corinto. Vamos lá. Desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Ou que tosquie, em outras traduções bíblicas, que é a mesma palavra que no original de rapar a cabeça, tosquiar. Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha só, para você, versículo 6, leia comigo aí. Portanto, se a mulher não usa o véu, você não usa véu não? Então, nesse caso, que você rape o cabelo. Então, se você usa o véu, deixa o cabelo. Se você não usa o véu, rapa. E o apóstolo Paulo está mandando raspar a mulher rapar a cabeça. Que coisa, né? Agora nem o apóstolo Paulo vai ser salvo mais, depois que você descobriu isso, né? Vamos lá. Mas aí continua. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Aí tá. Aí aqui está dizendo o seguinte, bom, se você acha, vou ficar muito feio, não vai dar, é vergonhoso ficar com a cabeça raspadinha, peladinha, não dá não. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, então põe o véu, porque aí ninguém vai saber, põe um pano. Mas não é esse véuzinho transparente que se usava antigamente, não. Era um pano mesmo, aparece muito nos filmes, nas fotos que ilustram o passado. Aparece esse estilo, é como os judeus usam hoje, aquele pano lá na cabeça. Então, aí ele está dizendo, se para você é vergonhoso raspar ou tosquiar, então que você ponha o véu. Então, raspe e ponha o véu por cima ali, com a cabeça raspada.
Aí vamos lá, prossegue aqui. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por causa da imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Aqui vai falar sobre o homem e a mulher, quer ver? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Até aqui não está tocando nada no assunto de cabelo. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade, por causa dos anjos. Também a gente não está aqui no assunto essa parte agora. Porque provém, como a mulher provém do homem... Não, peraí, versículo 12. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Agora entra o versículo 13 falando. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para uma igreja lá em Corinto, é legal, é próprio, julguem entre vocês. Vocês acham que ela deve continuar usando véu ou não? Ele, em momento nenhum, ele está dizendo se é pecado e não pode usar, ou tem que usar o véu. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo assim, julgue entre vocês. Vocês decidem, é um costume, fiquem à vontade. Até porque se você ler o contexto daquela passagem do pessoal lá de Corinto, não tem nada a ver com isso. Era o contexto histórico daquelas pessoas. As prostitutas naquela época, elas colocavam o cabelo cortadinho, bem baixinho. As mulheres da vida, as prostitutas naquela época. Então, o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquelas mulheres, para elas não ficarem iguais, então para elas deixarem os cabelos compridos, para não ficarem tão parecidas com as mulheres lá que tinham essa prática. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 14: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelos compridos? Ele está dizendo, a natureza, o nosso costume aqui, também não é a mesma coisa. Não ensina que a natureza, que é desonra, ser desonroso para o homem usar cabelos compridos. Para aquela época, aquela questão daquela época. Então vamos lá. Aí o versículo 15 diz assim, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, ela usar o cabelo longo, é uma glória, uma coisa bonita, algo que chama atenção. A gente sabe que é natural hoje das mulheres terem cabelos compridos. Todo mundo sabe. Os homens sempre cortam os cabelos baixinhos, né? E as mulheres sempre usam cabelos compridos. Então isso é natural, sempre foi natural. Até os dias de hoje ainda é natural isso. É o que ele está dizendo aqui. Contudo, encerrando agora, hein? Contudo, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que isso é um costume. E que naquele lugar, as igrejas de Deus naquele lugar, as igrejas, os irmãos que se reuniam naquele lugar, não tinham esse costume. O costume era para as mulheres usarem cabelos longos e os homens usarem cabelos mais curtos. Em momento nenhum, Paulo está falando que não pode cortar, que não pode acertar o cabelo, que não pode cortar uma parte do cabelo. Ele está dizendo que é legal, que é bonito e que é costume daquela época para aqueles irmãos ali que as mulheres usassem cabelos longos. Mas ele falou assim, se alguém quiser ser contencioso ou não seguir o que nós estamos falando aqui, fique à vontade, nós não temos esse costume, cada um tem o seu costume. Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo até diz assim, olha, isso diz eu e não o Senhor. Tinha coisa que Paulo entendia e os irmãos entendiam que era melhor daquela forma. Mas ele está dizendo, isso é nós que pensamos assim, não está escrito na Bíblia, não é ordem de Deus, que não pode, que é proibido. Então, minha irmã, você que tinha essa dúvida na sua cabeça aí, eu não posso tirar a pontinha do cabelo porque o Espírito Santo vai ficar triste. Não está escrito isso na Bíblia. Segue a Bíblia. Para de colocar coisas na sua cabeça que não está na Bíblia. Se você acrescentar coisas que não está aqui dizendo que é pecado, Deus também não vai ficar feliz com você. E se você tirar alguma coisa que está escrito na Bíblia, que é pecado,
e você passar a dizer que não é, Deus também vai cobrar isso de você. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Por isso que é bom escola bíblica, por isso que é bom estudo bíblico, fazer perguntas a quem entende, porque às vezes você está se sacrificando com uma coisa que não é pecado. E não tire isso da sua mente. Alguém pode estar me perguntando, mas por que então que quando eu penso em tirar a ponta do meu cabelo, o Espírito Santo me cobra? Não é o Espírito Santo, é a sua cabeça, é a sua consciência, é a sua mente. É porque você está ligado a isso há tanto tempo, quem sabe há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos, que você ainda acha que é pecado. E não é. Deus dá essa liberdade. Não tem um versículo na Bíblia dizendo, proibindo ou dizendo que cortar o cabelo é pecado. Eu acho que ficou claro? Comente aí, faça o seu comentário, diz se você concorda com isso, ou se você tem outra visão disso, ou conte a sua história aí, faça alguma pergunta também, faça um comentário aí, por favor, pelo menos dizendo se está bom aqui o estudo ou se não está, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E segue aí também o meu canal e manda para alguns amigos seus, tá? Um abraço e Deus abençoe todos vocês.